E agora a gente volta para notícias do Supremo Tribunal Federal, porque como a gente já havia falado, alguns ministros do STF avaliam mediar um acordo entre o governo Lula e o Congresso Nacional após a crise do IOF, que foi judicializada pelo Planalto. Alexandre de Moraes deve liderar a negociação, que é o relator do caso, mas há receio sobre o impacto político deste possível acordo. Quem tem todos os detalhes sobre isso é a Janaína Camelo, sabe tudo sobre o que acontece no STF, vai trazer todos os detalhes dessa possibilidade. Um grande consenso a ser liderado pelo STF, é isso, Janaína? Bem-vinda e boa tarde. Muito boa tarde para você, Kobayashi. Essa é a tendência, né? E o STF, a gente sabe que em recentes casos envolvendo ali executivo, legislativo, sempre tem tomado essa posição, adotado esse posicionamento para tentar uma conciliação entre os poderes até que se encontre ali um acordo. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, no exemplo da desoneração da folha de pagamentos, né, que acabou havendo ali uma liminar no STF a favor do governo. E ali nos bastidores, a Advocacia Geral da União, junto com o Congresso, articulou, foi entrando em acordo, pediu novamente ao STF que revogasse a liminar, até que, no fim das contas, o tema ali foi parcialmente resolvido. Tem também a questão das emendas parlamentares, é uma questão que envolve os três poderes, mas também que foi preciso ali uma reunião, uma grande reunião de conciliação entre todos os presidentes dos três poderes também, para que se chegasse a uma proposta, né, um acordo ali viável. Um exemplo recente também, não envolvendo o legislativo, mas o caso do FGTS, foi na semana passada, houve também uma audiência de conciliação, né, convocada pelo ministro Dias Toffoli ali, porque a AGU estava pedindo que todas as ações de vítimas na justiça fossem suspensas. O ministro disse que não, mas convocou a audiência de conciliação e ali foi possível entrar num acordo, numa apresentação de uma proposta para o pagamento de todas essas vítimas do FGTS. Então, a tendência, Kobayashi, é que nesse caso ali, que está com o ministro Alexandre de Moraes, essa seja a via mais possível, mais viável, né? O ministro, ele está com 3 ações sobre esse caso. Além dessa ação declaratória de constitucionalidade que foi apresentada pelo governo ontem, tem também a do PSOL, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão do Congresso, e também uma ação do PL contra o decreto do presidente Lula, né? O ministro, ele está embarcando em Portugal, que ele está participando, ele vai participar ali do encontro que é promovido do fórum, que é promovido pelo ministro Gilmar Mendes, ele e outros ministros do STF, mas ele vai continuar despachando. O ministro, ele, embora a gente esteja aqui com recesso no judiciário, o ministro, ele não vai entrar de recesso, ele vai continuar despachando, e a expectativa se ele vai conceder essa liminar, porque essa ação da AGU pede essa liminar, né, para que suspenda essa decisão do Congresso e retome ali a decisão do governo, do Executivo, com relação ao IOF. Então, essa expectativa com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não costuma ali protelar os seus posicionamentos, as suas decisões. Então, essa expectativa é que aconteça até o final dessa semana alguma decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, direto de Brasília. Até daqui a pouco, quando você volta com mais informações. Eu quero chamar o Fábio Piperno para comentar isso. A gente já tinha pincelado a respeito da possibilidade de uma construção de um acordo pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que poderia acontecer pela liderança do relator, no caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Como é que você vê essa possibilidade, hein, Piperno? Eu acho que esse tema ele não deveria, enfim, insisto no que eu disse antes, né, chegar até o Supremo. Eu acho que é uma decisão errada, enfim, do governo querer judicializar essa questão, porque inclusive ele tem o ônus político. Eu entendo o que o presidente da República disse, mas nesse sentido eu discordo. Da mesma forma que eu insisto na estratégia de tomar outras medidas e insistir junto ao Congresso para aprovar outros projetos, inclusive esse de cortes de incentivos e benefícios fiscais, e eu defendo desde sempre isso. É lá onde está a maior parte da gordura. E tem mais uma outra coisa, é justamente esse tema que reúne os maiores críticos daquilo que seriam os excessivos gastos do governo. Por quê?
Porque, principalmente, para esse grupo e para os liberais à brasileira, gasto público é um eufemismo para exatamente descrever o que eles apontam como excesso de gastos com benefícios sociais. E, na verdade, esses gastos, é evidente que esse investimento nessa questão social existe, mas a maior renúncia está lá. Então, só que nunca se mexeu nisso. Por quê? Porque essa é a turma que tem mais lobbies, né? O Congresso, evidentemente, ele tem muito mais lobbies que defendem os setores desses grupos do que daqueles que recebem os benefícios sociais. Ou será que, por exemplo, a frente parlamentar da agropecuária, ela tem mais deputados defendendo benefícios sociais ou benefícios específicos para o seu setor? É óbvio que o próprio nome diz qual é a defesa temática dela. Então, o governo tem que insistir nisso, tem que mostrar para a sociedade, por exemplo, quem é que está gastando muito. Hoje tem uma reportagem no jornal mostrando que só com locação de automóveis, o Congresso brasileiro gastou o ano passado, 51 milhões de reais. Isso dá praticamente 1 milhão de reais por semana com locação de carros. Então, são exatamente esses parlamentares, essa turma, que majoritariamente grita contra o que eles consideram de excessos de gastos públicos. Eu quero saber do Zé Maria Trindade. Zé, em relação ao Executivo e ao Legislativo, você acredita que haja interesse desses poderes numa conciliação? E se você entender que sim, quem é que está mais interessado num acordo aí? O presidente Lula ou os presidentes da Câmara e do Senado? Olha, é difícil responder, né? Porque o processo está apenas começando. Por enquanto, eu estou entendendo que o governo está disposto em ir para o confronto porque não tem mais nada a perder. Já perdeu tudo, né? O governo vem tendo derrotas aí assombrosas, em coisas simples, vetos presidenciais caindo aí por atacado, né? Todos os vetos do presidente Lula. Não é fácil derrubar um veto presidencial. É preciso maioria absoluta dos plenários da Câmara e do Senado. E o presidente Lula perdeu vários vetos, suspendeu a última sessão do Congresso Nacional para dar um tempo ali, um respiro para a negociação, e vão cair outros vetos, como, por exemplo, desse acordo aí para equalizar as dívidas estaduais. Então, o governo agora decidiu o seguinte: estamos perdendo, vamos gritar. Vamos judicializar e vamos fazer uma guerra usando todas as armas. E aí vem, quem é que perde nisso aí? É o pessoal do Centrão. Porque uma guerra entre o pessoal da esquerda, o pessoal do Lula, e o pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem perde é quem não está de um lado ou de outro. As últimas eleições foram marcadas por essa disputa e os deputados de centro me relataram que dificuldades, que chegava com proposta, nós vamos ver de que lado você está. E isso dificultava muito para eles, porque veja bem, o presidente da Câmara, que vai passar por uma eleição no ano que vem, ele não pode ser enquadrado, ele está apanhando dos dois lados. Ele não pode ser enquadrado como um bolsonarista, mas também não é petista, ele é contra o PT. Então veja bem como esse pessoal do meio pode perder muito e por isso está apavorado com essa ideia aí do embate do nós contra eles, pobres contra ricos e assim por diante, né? Mas devemos lembrar que não foi pecado do Lula e nem do governo essa história de levar o IOF para o Supremo. Quem levou o IOF para o Supremo foi o PL. E aí, sorteado foi o Alexandre de Moraes e os outros nem estão sendo sorteados, estão sendo encaminhados para o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é que está tratando do assunto IOF. Então, lá atrás, quando o presidente Lula assinou o aumento do IOF, o PL foi ao Supremo, ou seja, judicializou, não esperou a decisão do Congresso e mandou ao Supremo, como lá atrás também fizeram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que relatou aqui o Alan, né? Então, por enquanto, ainda não tem ninguém assim levantando, vamos fazer um acordo, não. O único gesto de acordo é o secretário do Ministério da Fazenda indo ao Congresso Nacional em substituição ao ministro da Fazenda, o que terá acontecido com esta boa relação do Fernando Haddad com a política.
Ô Gustavo Segré, eu imagino que quem não tenha receio de subir imposto também não tenha receio de fazer acordo, né? Agora, do outro lado, eu fico imaginando o lado do Congresso Nacional, que vai lá, faz um projeto de decreto legislativo desafiando o decreto do presidente pela redução ou pela manutenção do IOF sem aumentar o imposto, atende a um clamor público, depois vê a sua decisão sendo questionada, judicializada no Supremo Tribunal Federal. Como é que depois vai chegar para a sua base aquele deputado ou aqueles deputados todos para falar: fomos contra o aumento de impostos, estamos lutando pela autoridade do Poder Legislativo, mas só que a gente fez um acordo e aí agora vai ficar alguma coisa no meio campo, aí no meio termo? Como é que você vê, hein, Segré, a possibilidade de um acordo sendo feito pelos deputados principalmente? Eu não vejo acordo, não deveria ter acordo nesse campo. Porque qual poderia ser acordo? Eu esperava arrecadar 10 bi, então não arrecada nada, eu espero então negociar para arrecadar 5 bi. Não estamos falando de moedas ou produtos, estamos falando de uma constitucionalidade do decreto e do decreto, no caso, presidencial e legislativo. É constitucional, se o PDL é constitucional do legislativo, caiu o IOF do presidente. Se o PDL não é constitucional, então se mantém o decreto presidencial. Não tem negociação aí, não deveria ter negociação nenhuma. Mas o governo, concordo com Zé Maria, não tem nada a perder. Mas não tem nada a perder em termos de arrecadação. Porque se ele se ampara no STF para governar, como o próprio presidente falou, estamos falando de uma disjunção constitucional. A República se estabelece com 3 poderes independentes e autônomos. A independência dos 3 poderes é que prevalece na República. Se 2 estão trabalhando juntos, ou pior, um está ajudando ao outro em detrimento do terceiro poder, alguma coisa aí na República está capenga. E não pode trabalhar desse jeito. O ministro Alexandre de Moraes agora deverá, pela motivação do PL, determinar se o decreto presidencial era constitucional. Se esse decreto de mão não é constitucional, então o PDL está valendo. Não precisamos ir para muito longe disso. Não precisa ter uma conciliação. Já tivemos naquela questão da reoneração da folha. Cristiano Zanin sugeriu para fazer essa recomposição. Depois o ministro Flávio Dino, vamos conciliar sobre as emendas. Agora o ministro Alexandre de Moraes. Então, o STF está se transformando num painel de conciliação. Não é essa a atribuição do STF.